Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de julho. Para quem me acompanha no Instagram, todos os meses eu coloco uma lista de livros que é a minha TBR. São os livros que eu pretendo assim me esforçar a ler durante o mês. Porém, gente, a minha expectativa era essa. Mas a minha realidade foi algo bem diferente do que eu planejei. Aconteceu tanto imprevisto no mês de julho que nada saiu conforme eu planejei. Então, agora eu vou mostrar com a minha realidade. Mas antes de mostrar quais foram os livros lidos no mês de julho, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo porque ajuda e contribui muito com o crescimento do canal. Falando em crescimento e contribuir com o canal, caso você vá fazer alguma compra na Amazon, seja lá do que for, pode ser qualquer produto de limpeza, livro, celular, computador, máquina de lavar, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, faça essa compra utilizando o meu link, por favorzinho, porque assim você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. E também, gente, por favor, me acompanhe nas redes sociais, não custa nada também, né? Então vamos lá bater um papinho. Então vamos lá começar a falar sobre os livros que eu li em julho. Não foi tudo o que eu esperei ler, claro, como eu já disse no começo deste vídeo. Porém, eu li bastante coisa e, inclusive, um livro que não estava na minha TBR. Isso é algo muito positivo. O primeiro livro que eu li no mês de julho foi um e-book e foi Colo, por favor, do Fabrício Carpinejar, publicado pela editora Planeta. Esse livro me surpreendeu muito. É um livro de crônicas e pequenos textos, como a própria capa do livro já diz, reflexões em tempos de isolamento. Então esse escritor, o Carpinejar, que é um escritor nacional, e eu já acompanhava nas redes sociais e sempre gostei muito do que ele escreve por lá, dos pensamentos e compartilhamentos dele. E ele fez esse livro justamente retratando esse momento que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento social. Então ele usa o cotidiano dessa nova realidade que a gente está enfrentando, desse desafio, para mostrar algumas nuances assim do que a gente está vivendo, fazer a gente refletir sobre coisas que às vezes passam desapercebidos. Então eu gostei muito da experiência de ler esse livro. Na realidade a gente lê muito rápido. O Fabrício Carpinejar, ele escreve muito fluido. Então quando a gente começa a ler, a gente vai se dar conta, a gente já tem lido o livro inteiro. Então é uma leitura muito produtiva, é muito reflexivo poder ver, e muitas das coisas que eu tenho pensado, que eu tenho observado durante esse período de quarentena, é algo que ele observou também. Outros pontos que ele salientou foram pontos que eu não tinha percebido, mas que depois que eu li, acabei percebendo que próximo a mim também estava acontecendo isso. Esse foi o meu primeiro contato com livros do Fabrício Carpinejar. Apesar de acompanhá-lo, ler alguns textos dele pela internet, nunca tinha tido contato com nenhum livro dele. Então foi também um marco muito grande e algo que eu gostaria de mencionar aqui porque me deixou muito encantada essa leitura. Além do mais, claro que por ser um livro de crônicas, muitas delas a gente acaba se conectando e se identificando muito mais do que outras. Então, eu recomendo demais esse livro. Agora o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês foi uma leitura que eu demorei bastante pra ler por conta da falta de tempo. Eu tô falando de Arrancada do Meu Mundo, da Cici Hunter, esse livro publicado pela editora Jangada. Esse livro me deixou muito impressionada, foi um livro que me surpreendeu muito. Primeiro eu preciso dizer que eu sempre quis ler Cici Hunter, eu nunca tinha lido nada dessa escritora, apesar de que eu tenho uma série dela aqui, box de Acampamento Shadows Falls, né? Mas eu ainda não li, então quando eu tive a oportunidade de ler um livro da Cici Hunter, que é um livro único, para conhecer a forma como ela escreve, os temas que ela aborda, o desenvolvimento dos personagens, eu abracei essa oportunidade. Aqui é muito interessante, porque o livro ele tem um tom leve, um romance destinado para um público mais jovem. Porém, apesar desse tom mais leve, ele traz temas muito importantes, muito reflexivos de certa forma, porque aqui a gente tem várias problemáticas. A gente tem uma família que está passando por um processo de separação, a gente tem um pai que traiu a mãe, a gente tem uma mãe que teve CA, a gente tem uma filha que foi adotada e depois possivelmente ela foi sequestrada de seus pais biológicos.
A gente tem uma personagem que está passando por um processo de mudança muito grande na vida dela, porque ela também se muda para outra cidade, ela vai deixar os amigos, deixar a escola que ela sempre conheceu, deixar a sua casa para ir morar numa casa diferente, ver outra realidade, conhecer novas pessoas, tudo isso em pleno último ano do colegial. Isso é muito intenso. De certa forma, essa personagem, que é a Chloe, ela me impressionou bastante. Pode ser que eu senti, assim, em alguns momentos eu tive muita raiva dela, claro, porque ela é uma adolescente, assim, cheio de dramas, então ela acaba achando em muitos momentos que ela sabe tudo. Mas isso é muito peculiar de adolescentes acharem que podem resolver tudo sozinho, sabem tudo e que podem fazer tudo o que querem. Eu acho que foi muito real essa parte. Eu gostei muito das temáticas, eu gostei muito da forma como o livro foi contado, como a Cici Hunter conduziu essa história. A gente tem aqui a personagem, partes contadas através da perspectiva da Chloe, e partes contadas a partir do outro protagonista, que é o Cash. Vai conhecer essa garota ali quando ela se muda para essa cidade nova. Muito surpreendente também essa alternância de narrativas. Muita coisa aqui foi clichê, mas teve várias surpresas também. Inclusive a forma leve com que a Cici Hunter abordou temas tão pesados, tão importantes de serem debatidos e que eu praticamente não vejo em muitos livros, como é a questão de sequestro de crianças. Tudo bem que não foi tão abordado minuciosamente essa questão, mas foi mencionado, então é um momento que a gente para fazer uma reflexão sobre o assunto, né? Então eu gostei muito do livro. Então, gente, o próximo livro que eu também li em julho, que eu quero mostrar pra vocês, é o livro Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, publicado pela editora Arqueiro. Eu estou lendo essa coleção de Os Bridgertons e todos os livros estão me envolvendo de uma forma maravilhosa. Eu acho que tem equilibrado ali minhas leituras, sabe? Eu tenho mesclado vários gêneros, né? Isso tem feito com que eu ainda não tenha tido nenhuma ressaca literária esse ano. Isso é incrível, né? Porque já passamos da metade do ano, eu ainda não sofri da tal ressaca literária. Então eu acho que isso tem a ver porque eu tô variando muito os gêneros literários e eu acho que tem muito a ver com romances de época, porque sempre são leituras que têm me deixado muito feliz. E Um Perfeito Cavalheiro me deixou suspirando, me fazia rir, me fez chorar. Porque esse livro aqui, gente, dos 3 que eu já li, esse aqui foi o meu favorito até agora. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história do Benedict e da Sophie. Benedict é o segundo Bridgerton mais velho ali. E ele tem uma história muito encantadora, porque ele se apaixona por uma mulher misteriosa que aparece ali num baile de máscaras que a família dele oferece vários anos atrás. Ele fica totalmente obcecado por essa mulher, desaparece misteriosamente. E, gente, esse livro tem uma vibe assim, meio Cinderela. É bem gostosinho também. Porém, não se engane. Apesar de ter partes clichês, esse livro surpreende muito. Muitas vezes, quando eu pensava que eu sabia o que ia acontecer, eu virava a página e me surpreendia com um novo rumo que a história estava tomando. Como eu dizia, esse livro, o Benedict, ele vai conhecer essa mulher, vai perder essa mulher, vai ficar pensando nessa mulher misteriosa e muitos anos depois ele reencontra essa mulher, porém, ele não sabia quem era essa mulher porque ela estava mascarada, mas ela sabe quem é ele. Então ela tá vivendo uma vida completamente diferente da que ela tinha anteriormente e ela esconde o fato de que ela era essa mulher. Então o Benedict acaba se sentindo atraído por essa mesma mulher, que era a Sophie, só que ele não sabe que era a mesma mulher mascarada do baile. E ele tenta resistir a essa atração, porém a gente sabe que isso não vai acontecer, né, gente? Claro, a gente tem esse romance maravilhoso aqui, vai nos deixar suspirando. Porém, gente, o que a Sophie sofre, gente, dá uma dó, dá uma pena. Gente, sério, eu fiquei com muita pena dessa personagem. E ao mesmo tempo eu vi o quanto ela era forte. Ainda assim, o Perfeito Cavalheiro tem algumas problemáticas? Tem. Julia Quinn colocou alguns temas muito interessantes em livros de época. Eu ainda não tinha visto, assim, eu leio pouco romance de época, então eu não tinha me deparado com esse tipo de tema. Que é ter filhos bastardos, de uma classe mais alta se apaixonar por uma pessoa que tá numa casta mais baixa, como a sociedade vê isso, enfim, de ter amantes, como que a sociedade londrina lidava com esses fatos, quais eram os privilégios, quais eram os preconceitos, enfim, a gente tem tudo isso. E tô amando acompanhar essa história.
E as próximas leituras que eu fiz foi dos mangás A Voz do Silêncio volume 2 e A Voz do Silêncio volume 3. Minha expectativa era de ler toda a série, concluir toda a série este mês de julho. Porém, eu não consegui, né, gente? Eu só consegui ler esses dois. E cada um desses volumes me emocionou de uma tal forma. Eu acho que não encontro palavras para expressar muito bem o que eu senti lendo esses livros. Eu estou pensando em fazer um especial aqui no canal, falando um pouquinho sobre cada volume desses mangás, porque estão me tocando tão profundamente. Tenho sentido a necessidade de poder abordar alguns temas muito importantes e esses mangás trazem, sabe? Eu nunca encontrei um mangá que abordasse temas tão profundos e de uma maneira assim tão leve. Então, esses mangás aqui eu vou deixar pra falar com vocês mais adiante nesse especial que eu vou fazer aqui no canal, tá certo? Agora vamos para os próximos dois livros que eu li pro Projeto Lindo Agatha Christie 2020, que eu faço aqui no canal, né? O primeiro livro foi O Convite para o Homicídio, nessa edição da HarperCollins, né? Eu gostei muito desse livro, inclusive já tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar aqui no iCard. Foi um livro que me surpreendeu porque, gente, a gente tem um pano de fundo histórico. A gente tem uma história que se passa no pós-Segunda Guerra Mundial, então a gente respaldo muito grande aqui pra ver todo esse contorno histórico dentro dessa narrativa. A gente vê o medo das pessoas de terem ali uma próxima guerra, de poder acontecer algo que proporcione uma nova guerra. A gente vê a questão do racionamento, a gente vê outras problemáticas que surgiram depois da guerra. Outra informação importante é que esse livro a gente vai acompanhar a nossa querida Miss Marple. Então, foi outro ponto muito positivo, principalmente porque Miss Marple tem um dom de aparecer em pequenos vilarejos justamente quando um crime acontece. Então, realmente, eu amei esse livro. Ele tem vários pontos bem interessantes. Se você quiser saber mais, né, do que eu achei, vai lá conferir o meu vídeo, porque ficou muito legal. Também o outro livro do Projeto Lendo Agatha Christie e que fechou o mês foi o livro M.O.N. Gente, esse livro me surpreendeu muito. Enquanto o livro anterior de Agatha Christie foi no pós-Segunda Guerra Mundial, M.O.N. se passa justamente durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem todo ali uma atmosfera de mistério, de espionagem, de identidades secretas, de agentes disfarçados. Então a gente tem muita coisa legal nesse livro, também me surpreendeu muito. Um detalhe também é porque esse é um livro que traz outros personagens também já bem conhecidos dos leitores de Agatha Christie, o Tommy e a Tempest. Então, eu já tinha lido um outro livro deles, em que eles apareciam, então pra mim eles também já são conhecidos. E tem resenha aqui no canal, gente, então se vocês quiserem saber mais sobre o que foi que eu achei desse livro, não deixem de conferir. Gente, foi esses os livros que eu li durante o mês de julho. Foram leituras bem legais, embora tenham sido bem menos do que o que eu imaginei. Mas assim, acontece, né? O importante é que todos os livros que eu li este mês foram leituras maravilhosas, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, compartilha e chama outras pessoas para se inscreverem no canal. Até um próximo vídeo. Tchau!